Irmãos, essa semana, nessa alegria da continuidade da vida, nesta alegria da esperança que os professores são, uma vez que ditam as mudanças que nós precisamos que aconteçam, nessa sequência de coisas boas que estão presentes através do magistério e de todas as expectativas, já que a nossa alegria começou, na verdade, já no Dia das Crianças, e vem uma sequência de notícias boas. Também foi uma semana de perda muito profunda para mim, que alguns de vocês acompanharam pela rede social, e alguns de vocês, inclusive, me apoiaram neste momento, gesto que eu quero agradecer aos irmãos. Antes de ser submetido ao concílio, antes de concluir o seminário, em função de já pregar em congressos de jovens, em função de ter sido presidente da juventude da minha região, e ter alguns tratos, um grupo de pastores me convidou para andar com eles, e há uns 15 anos nós andamos juntos, numa perspectiva não de dizer quem tem a igreja maior, de quem sabe mais, mas num olhar de amizade, de compartilhar a vida, de falar de problema do casamento, de problema na saúde, de quando um perde um emprego, a gente ajudar de alguma maneira financeiramente. Então, este grupo anda há 15 anos juntos, se encontrando periodicamente, se ajudando, e com toda certeza temos sido instrumentos de Deus uns na vida dos outros. Desses 12 homens, um deles não era pastor, mas era meu amigo há 15 anos antes de eu estar neste grupo. Quando ele se converteu, eu estava lá, já frequentava a igreja, e fomos juntos para a escola dominical, para a classe, o que se chamava de classe dos catecúmenos. E quando ele casou, eu fui padrinho de casamento dele, e quando eu casei, ele foi padrinho de casamento meu, e nós seguimos a vida assim. Perdeu um filhinho, aí nasceu a filha, a esposa dele passou mal, eu levei ela para o hospital, ela morreu, ele ficou viúvo, e nós seguimos nesta amizade há 30 anos, irmãos, nos falando diariamente, nos comprometendo nas situações da vida, dividindo sonhos, se socorrendo, enfim, o homem mais sábio que eu conheci. Fernando Dia dos Reis foi conhecido por alguns de vocês, deu um treinamento para diáconos, deu uma palestra para os homens, mostrando para os homens como ele, viúvo, criou a filha sozinho, e incentivando os maridos, os pais, a serem mais presentes, mostrando situações, e abençoou muito a minha vida. Foi um tempo muito especial, e nessa quinta-feira ele teve um infarto às 19 horas, um pouquinho mais, e morreu na sua casa. Então foi algo bastante pesado para aqueles outros 11 homens, para os outros 10 homens e para mim em especial, porque toda a minha história passa pelo conselho. A minha vinda para cá passa pelo conselho do Fernando. Ele foi uma das pessoas que orou e que pesou os prós e os contras e me incentivou a vir para cá. Então é um dia bastante difícil, uma situação. Agora mesmo eu passava a mensagem para um outro amigo, esse que não pertence a esse grupo, mas que a gente anda junto, e nós três só andávamos juntos, nos chamávamos de tríade. Fernando tatuou no braço nossas iniciais, nós andávamos juntos, e eu perguntei para ele: você já desabou? E ele falou: eu estou desabando aos poucos. Eu falei que eu ainda não desabei, não chorei ainda. Não tem um negócio, passa um tempo, você está no calor da coisa, você não chora, né? Aí depois chega uma hora do nada que você desaba. Espero que não seja aqui na mensagem, porque nessa oportunidade que eu estou falando para você da amizade, da preciosidade da amizade para enfrentar as alegrias, as tristezas, para estar junto nos momentos bons e nos momentos maus, como um amigo ajuda você a tomar a decisão, como um amigo ajuda você a fazer boas escolhas, como um amigo te ajuda a se fortalecer
diante das dificuldades da vida, diante dos momentos de insegurança, como a presença de um amigo é a extensão da mão do Senhor em nossa vida. Como cantou o Emicida, quem tem um amigo que tem tudo, se a bala come solta, ele se põe de escudo, é um ombro para chorar depois do fim do mundo. Essa noite que eu estou falando para você da importância da amizade, seguindo a nossa série de mensagens, eu preciso que você entenda que a amizade é importante, porque ela é a manifestação de Deus. A amizade é um tipo de amor, e Deus é amor. E é preciso que você entenda que existe um contraponto. Existe um lado que é justamente o oposto. Nem toda inimizade é do inimigo, mas nem toda inimizade é do nosso adversário. Mas, diante de uma situação de inimizade, o adversário se aproveita. Assim como o amigo ajuda a vida a ficar melhor, em nossas vidas, tem pessoas que fazem nossa vida ficar pior, pelas mais diversas motivações. Pela inveja, pelas mais diversas motivações, pelos seus interesses próprios. Às vezes, ele é seu inimigo, não é porque ele não gosta de você, é porque ele não gosta daquilo que você representa. E nós que estamos avançando em nossa série de mensagens no livro de Neemias, vamos encontrar esta realidade da vida. A realidade de que em nossa jornada, em nosso percurso, haverá pessoas antagônicas a nós. Haverá gente querendo puxar nosso tapete, haverá gente que diz, eu não vou com a sua cara, haverá gente que conspirará de alguma maneira contra nós, e será o oposto do amigo que faz a vida ser melhor. Fará nossa vida ser pior e trará dificuldades. E eu não me refiro só a pessoas reles, pessoas baixas, não me refiro só a pessoas sem cultura ou mesmo sem Deus. Não. A inimizade, quando você puxar lá no Google, inimigos em Hollywood, você vai ver artistas que são inimigos de outros artistas, que já causaram prejuízos, que já derrubaram coisas, que já sabotaram projetos. Se você puxar no campo das ciências, por exemplo, aproveitando essa noite que celebramos a vida do Igor, nosso físico, depois ele conta para você com calma. Thomas Edison era um rico norte-americano que tinha à sua disposição um grupo de engenheiros. Um deles era Nikola Tesla. O Tesla inventou a corrente alternada. Era um dos funcionários do Thomas Jefferson. Thomas Edison, desculpa. E o Thomas Edison, ele é muito conhecido na história pelo número de patentes que ele registrou. E um dia ele disse assim: eu nunca tive o mínimo pudor de roubar todas as ideias dos meus funcionários e registrar no meu nome. Um dia o Nikola Tesla não aguentou essa história, pediu a conta, foi trabalhar de pedreiro. E o Thomas Edison continuou atormentando a vida dele, sendo um inimigo dele. Porque não conseguiu ser tão brilhante quanto o Tesla foi. Mas, pela força do dinheiro, entrou para a história. Eu estou dizendo isso para você porque tem adversários que são politicamente corretos. Eles fazem tudo, eles são finos, não fazem escândalo, mas assim, mesmo assim ainda são adversários. Gente que às vezes inveja o seu brilho, puxa o seu tapete na empresa, não reconhece os seus feitos, é um tipo de inimizade também. A inimizade pode se manifestar das mais diversas formas. E inimigos podem ser inclusive amigos que não vigiaram, que escorregaram num momento de fraqueza e falaram o que não deveriam falar, e deram vazão, e deram, na nossa linguagem cristã, deram brecha. Deram brecha, e nessa brecha, o nosso adversário, ele entra realmente e bagunça tudo. Eu quero insistir com você que os adversários, inimigos, o nome que você quiser dar nessa noite, eles não se restringem a pessoas que não gostam de você. Pode ser alguém que não gosta daquilo que você representa, inclusive sua fé.
o seu jeito de andar, de se conduzir. E assim, por ser verdade no mundo físico, esta verdade se reflete no mundo espiritual. Por isso que nós usamos a expressão, o inimigo das nossas almas. Por isso que a Bíblia diz, o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, buscando quem possa tragar. Por não ter mais o lugar nos céus, por não andar mais entre as pedras afogueadas, por não ter mais o mérito do louvor ao Deus vivo, por ter a sua sentença já decretada, que será arremessado no lago de fogo, diz o livro de Apocalipse, preparado para ele e os seus anjos. Não contente com a sua sentença, ele diz, eu não estarei mais no céu, e não deixarei mais ninguém estar lá comigo. E o que ele puder fazer para te tirar desse caminho, porque é adversário, o amigo acrescenta na vida, o adversário subtrai na vida. Por isso temos que estar vigilantes, conhecer as astutas ciladas dele, conhecer que aqueles que se levantam como nosso adversário podem estar diante das fraquezas da vida, emocionais, psicológicas, sociais, mas podem também ser instrumento desse inimigo. Então, nem todo mundo que é contrário a você é do diabo. Pode ser que tenha até alguém que é contrário a você que tem razão, que você seja chato mesmo, né? Pode acontecer. Pode acontecer. Mas quando alguém é contrário a você sem motivo, sem razão, sem causa, ele pode estar diante de uma fraqueza no convívio social, mas com toda certeza, o inimigo das nossas almas pode pegar carona, para que o prejuízo material que ele te causa, tomando a sua vaga no emprego, por exemplo, tomando o seu namorado, para você não poder casar com ele, por exemplo, para que o prejuízo que ele causa no mundo físico, ele cause no mundo espiritual também. Estamos caminhando algumas semanas no livro de Neemias, e eu peço a você que abra por bondade sua Bíblia, no capítulo número 4, onde nós teremos a expressão daqueles que se levantaram contra Neemias. Neemias, estamos a cada semana, mas como o público é rotativo, sempre vale a pena eu destacar para você enquanto você abre a Bíblia. Neemias era aquele copeiro do rei, que estava na cidade de Suzã. Um dia andava no jardim e ouviu pessoas falando na linguagem, no idioma da sua terra natal. Ficou curioso e foi tirar dúvida, porque ele era funcionário do palácio e não tinha contato com gente lá do seu território de origem, que foi atacado, foi destruído, foi pilhado, e as pessoas foram levadas para a Babilônia. Nas margens do rio de Babilônia, aquele grupo se assentava e chorava, porque tinha saudade de Jerusalém. O tempo passou, e quando Neemias tem a notícia que a miséria continua naquele lugar, ele ora a Deus, se compromete, e Deus responde às orações, abre as portas, e concede a ele todo o caminho aplainado para ele restaurar Jerusalém. Quando ele faz o percurso, e quando ele chega na cidade, irmãos, a oração já tinha sido respondida, ele já estava numa condição muito favorável. Mas olha só o que acontece, capítulo 1, versículo número 4, capítulo 4, Sambalate ficou furioso, quando soube que nós estávamos reconstruindo o muro, indignou-se e zombou dos judeus, disse na presença dos seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeu fraco está fazendo aqui? Eles imaginam que serão capazes de construir um muro em um só dia, só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: isso é só de uma raposa subindo nesse muro aí, que esse muro cai, desaba de uma vez só. Então, orei nas seguintes palavras: ouve-nos, nosso Deus,
pois nós estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignores sua culpa, não apagues os seus pecados, pois provocaram a tua ira aqui, diante dos construtores. Por fim, o muro foi reconstruído, até a metade da sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas, souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados. E ainda tem muito entulho para remover, Neemias. Nós não seremos capazes de reconstruir esse muro sozinho. Enquanto isso, os nossos inimigos diziam entre si: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, nós cairemos sobre eles e mataremos, acabando com o seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso, eu coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias, para que montassem guardas armados com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais, o restante dos povos e lhes disse: não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor que é grande e temível, lutem por seus irmãos, lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas filhas, lutem pelas suas esposas e pelos seus lares. Quando os inimigos descobriram que sabíamos dos seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade dos meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda, com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construía o muro. Os trabalhadores prosseguiram com a obra. Com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa na cintura. O tocador de trombeta ficava do meu lado para dar um sinal de alerta. Então eu expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é extensa. Estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando vocês ouvirem o toque da trombeta, corram até onde a trombeta soou. O nosso Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer até o pôr do sol, e metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião, eu disse aos que moravam do lado de fora do muro que passassem a noite em Jerusalém. Assim, eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem os meus servos, nem os guardas que estavam comigo, trocava de roupa. Carregávamos sempre as nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Amém, irmãos? A passagem é linda, a passagem é clara na sua explicação, a passagem deixa bastante perceptível quem é quem, e a passagem reforça a nossa percepção de que Neemias é um tipo de Jesus, apresenta qualidades que estão presentes em Jesus e que, por conseguinte, devem estar presentes em nós.
Você percebeu desde o começo da nossa conversa que Neemias tem esse coração unido com Deus, um coração de quem dá os passos a partir da oração, a partir da escolha com Deus. E assim como Jesus orou para escolher os 12 discípulos, orava para tudo que ia fazer, temos em Neemias alguém que ora de maneira intensa, ora de maneira rápida quando tem que tomar uma decisão, ora ao longo do período. Temos em Neemias alguém que não é afobado. Levaram 4 meses entre o início da oração e o começo da resposta que ele teve. Temos em Neemias alguém que zela pelo povo de Deus. Ele não precisava daquilo, ele tinha o seu trabalho, tinha os seus recursos materiais, tinha a sua condição material, mas ele abre mão da sua glória material para favorecer o povo, assim como o Senhor Jesus fez em nosso favor. Neemias é um tipo de Jesus que aponta para nós o trabalho desenvolvido paralelo ao compromisso com Deus. Ou seja, ele não vive na espiritosfera. Ele tem sim uma espiritualidade que ora, que conversa com Deus, mas coloca a mão na massa, faz as coisas acontecerem, tem iniciativa, tem estratégia, cumpre cada um dos passos da jornada, assim como Jesus fez no território poeirento da Palestina. Temos em Neemias a disposição de frustrar os ataques dos inimigos, assim como o Senhor Jesus também falou para Pedro assim: Satanás peneirou você, falou para os discípulos, sejam vigilantes, ele está atrás de vocês, e sempre então o Senhor Jesus vinha: eu roguei ao Pai para que você não caísse. Sinais, irmãos, ensinos para nós de que nós temos este olhar, de que as situações da vida devem ser enfrentadas como um crente em contato com Deus. Neemias fez isso, Jesus fez isso, e nós temos que fazer isso também, porque agora somos imitadores de Jesus. Observe, quando você lê Ezequiel, capítulo número 11, você vai entender que o povo foi levado escravo para a Babilônia por consequência dos pecados que eles cometeram. Você vai entender então que aquelas situações político-econômicas que eles passavam eram situações naturais de escravos. E você agora começa a ver nomes como Sambalate, como Tobias, como Gesem, de gente que se aproveitou de situações. Na minha vida e na sua vida, tem situações. Tem as situações das mais diversas naturezas, situações que são negativas. Às vezes um filho fica doente, às vezes a gente perde um emprego, a gente, às vezes, bate o carro, às vezes as coisas não saem como a gente planejou, a gente toma um fora, a gente tem situações entristecedoras, e algumas dessas situações entristecedoras, a gente consegue identificar quem provocou essa situação. Mas olhe, preste atenção, entenda, faça a leitura do Sambalate, do Tobias, do Gesem, dos árabes e todos aqueles que se aproveitaram dessa situação, como gente que é caroneira, como gente que é parasita, como gente que viu uma situação e aproveitou aquilo que estava acontecendo, não como vencedores, não como causa da situação. É importante você saber disso, meus irmãos, porque às vezes nós estamos brigando com o sintoma e não estamos brigando com a causa. Às vezes o nosso olhar está voltado para alguma coisa que está mais próxima, mas o nosso problema está mais distante. Sabe, a pessoa que pega a mulher com o amante e aí ele mata a mulher, não resolveu o problema, só criou um outro problema. Além de ser chifrudo, virou também assassino. Só dobrou as qualificações negativas, só dobrou as situações que depõem contra ele. Qual é a causa? Porque alguém ali que participou desse quadro de traição, muito possivelmente ele pegou a carona numa situação que já estava ruim. Não que justifica, mas só para ilustrar para você, para que você perceba que o inimigo pega carona. Olha as fragilidades. Você vai entender isso muito bem quando ler Mateus capítulo 4 e encontrar a tentação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava sem comer.
estava fisicamente fragilizado. E o inimigo das nossas almas pega carona naquela fraqueza física e vai lá tentar a Jesus e fala assim, ó, transforma essa pedra em pão. É isso que eu quero que você perceba, que as nossas fragilidades, elas são o ponto de partida, são matéria-prima para um inimigo espiritual ou para um inimigo físico. Porque aquele cara que fala para a mulher assim, ó, seu marido não sabe a mulher que ele tem, ele está se aproveitando de um momento de fraqueza daquela mulher, que está triste, que está desvalorizada, que está alguma coisa, ele está pegando carona na situação. Então, inimigos físicos ou inimigos espirituais, veem uma situação da vida e pegam carona. Por isso que o crente é chamado a estar vigilante, irmãos. Para que nessa carona, nesse momento de dores que é da nossa natureza, que dores que são o custo de viver dói, irmãos. Viver dói. Às vezes o filho não está perto, a gente não pode socorrer, está em outra cidade, em outro país. Viver dói. A gente perde pessoas que a gente ama. Viver dói. As coisas não saem como a gente sonhou quando era adolescente. Viver dói. E se você, diante da sua fragilidade, dessa dor que é natural para eu e você viver as nossas dores, natural, se você der espaço para o inimigo entrar, seja ele físico ou espiritual, essa dor vai produzir prejuízo na sua vida, e às vezes prejuízos que não tem como remediar. Por isso nós precisamos, irmãos, estar vigilantes, para que eles não peguem carona nas nossas fragilidades. Quarta-feira aconteceu um negócio esquisito, eu ainda não tenho resposta, eu não sei o que é, não consigo te dizer o que é, eu só vou dizer o que aconteceu, tá bom? E aí, se Deus te der uma resposta, depois você me dá também. Se Deus não der, também não fala nada para você não me confundir mais, tá bom? Só se for realmente da parte... Quarta-feira eu fiquei ruim, irmãos. Quarta-feira eu me encolhi no sofá. Quarta-feira, não sei se você já sentiu vontade de chorar. Vontade de chorar, mas o choro não sai. E eu fiquei ali, parecendo um feto encolhido no sofá, querendo morrer. Falei, Jesus, já tá bom, já chega. Tive vontade de morrer, irmãos. Eu estou dizendo para você que o inimigo pega carona em situações reais ou imaginárias. Porque você vai perguntar assim, pastor, mas o que tinha para você ficar assim na quarta-feira? E sabe o que eu vou dizer para você? Nada. Não tinha nada. Nada. A vida estava boa, não tinha nada para eu me sentir daquele jeito. Mas de alguma maneira deu um desequilíbrio químico. De alguma maneira faltou serotonina, sei lá o que aconteceu, eu não sei te dizer. Mas eu fiquei daquele jeito, que nem o Elias na caverna, que nem o Jonas debaixo do pé de zimbro. Mas aí eu levantei. Aí eu fui na UTI ver o Gerson. Aí cantei a música com o Gerson, orei, já fiquei um pouquinho melhor. Aí já voltei da Santa Casa e li o texto do culto à noite, já fiquei um pouquinho melhor. Aí fomos dando os passos, né, irmãos? Aí fui no pastor Manete, nós brincamos, falamos da irmã Alessi com capricho, com a correria para deixar as coisas tudo certinho. Demos risada, já fiquei um pouquinho melhor. E assim a gente foi avançando, irmão, em cada um dos passos. Aí começou o culto, e aí a gente orou, fiquei um pouquinho melhor. E aí nós cantamos, lembra que nós cantamos no culto, quarta-feira? Eu vou lembrar você, diz assim, ó. Não consentir, não consentir. Conhece? Que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder, em teus apertos te lembras que Cristo é teu protetor. Fiquei um pouquinho melhor. Aí lemos Apocalipse capítulo 1, falamos da soberania de Deus, fiquei um pouquinho melhor.
Aí tivemos uma reunião da diretoria, a diretoria teve um gesto de amor que mostrou a igreja como a igreja tem que ser, no acolhimento dos domésticos da fé. Fiquei um pouquinho melhor, e aí melhorei. E se eu cedo, hein, irmãos? Não é? E se esse negócio do inferno que pressiona a gente, que eu já falei para você, eu não sei o que é. Eu não sei se é do inferno, querendo que eu me enforque. Eu não sei se é do céu, Deus preparando meu coração para a dor de quinta-feira. Eu não sei. Não tenho a resposta. Mas não importa a resposta. Importa você guardar que o inimigo das nossas almas pega carona nas situações. E que mesmo que aquela angústia fosse Deus preparando meu coração para a perda, podia ser Deus. E o inimigo, olha, aqui que eu entro. Pum, ele entra e bagunça, irmãos. E se você entender isso, e se a gente vier junto nessa palavra e nessa percepção de que o inimigo se aproveita de situações reais ou imaginárias, você vai perceber que logo no começo do texto, logo no versículo número 1, tem uma sequência de sentimentos. Sambalate ficou furioso, é o que o texto diz. Quando ele soube que estávamos reconstruindo, ele se indignou, diz o versículo 2, zombou, falou para os companheiros, o que esses judeus pensam que estão fazendo? Eles pensam que vão conseguir algo? Humilhou. O companheiro dele, que aí já aproveita, né, quando está junto, o Tobias ainda zombou, ainda fez piada. Esse muro aí, se subir um gato em cima, cai. Só se desfazendo. E os inimigos, eles agem assim, irmãos. Agem com fúria, agem com ódio, agem com escárnio, agem com brincadeira, com piada, com humilhação. Cuidado com quem se desfaz de você. Cuidado com quem não dá valor para suas conquistas. É inimigo enrustido. Que pode ser inimigo físico, que pode ser inimigo espiritual. Cuidado, irmãos, com quem descredibiliza, com quem humilha. Você, a essa altura da mensagem, já percebeu que tem inimigos do nosso casamento, já percebeu que tem inimigos da nossa empresa, inimigos do nosso trabalho, inimigos do ministério. Tem inimigos, irmãos, de toda sorte, de toda sorte. De repente tem inimigo até dentro da família, né? De repente tem inimigo até dentro da igreja. E nós precisamos guardar o nosso coração para nós não sermos inimigos de ninguém. Para a gente plantar amizade, plantar coisa boa. Para quando o Cristo, a sua trombeta no céu tocar, nós podemos nos reunir. Você viu que bonito? Cada um trabalhando em volta do muro, e o Neemias fala assim, ó, estamos muito espalhados, estamos muito distribuídos, o corneteiro está aqui do meu lado, ele vai tocar a corneta, quando ele tocar, a gente junta todo mundo num bloco só. Que cena bonita, irmãos. Nós precisamos estar atentos a essa situação, e estar percebidos desses acontecimentos e desta lógica. Essa altura da mensagem, desses minutos que já passaram, você deve estar se perguntando assim, pastor, como é que eu faço para anular a investida do inimigo? Como é que eu faço para contornar essa situação de perseguição que eu estou na empresa? Como é que eu faço esse meu vizinho que fica me provocando? Como é que eu faço para contornar essa situação? Esse inimigo que se levanta com fúria, às vezes não com fúria, mas com piadinha, com brincadeira, com bullying. Como é que eu faço, pastor? Bom, irmãos, a resposta está direto no nosso texto, mas nós vamos olhar com carinho, com dedicação, com todo o cuidado, para que esta verdade de que os inimigos se aproveitam das situações, possam então ser desmascaradas por nós. E que nesse gesto de desmascarar, assim como foi dito no momento do louvor, nós possamos manifestar a nossa condição de mais do que vencedores. Se você está fazendo essa pergunta, como é que eu faço, pastor, para vencer o ataque do inimigo? Eu mostrarei para você, e nós olharemos juntos, e todos nós teremos o cântico da vitória em primeiro lugar. O Neemias traz para nós o exemplo de que a oração é a arma da nossa vitória.
Este homem que está na história desde o primeiro capítulo, como um homem de oração, que foi movido pela notícia, começou a chorar, mas depois que chorou, orou a Deus, que orou de forma contínua, perseverante, persistente, que orou do mês de Nissan até o mês de Quisleu, orou por 4 meses, que ensina para nós a importância de perseverar em oração, de à luz, usando as palavras do apóstolo Paulo, de orar sem cessar, traz para eu e você a verdade de que a oração é a chave da nossa vitória, a oração que o conduziu, o fortaleceu, que permitiu que ele experimentasse milagres ao longo do trajeto, porque qual era a oração inicial? Senhor, me permita chegar na terra dos meus pais. Esse era o termo da oração original. Consequentemente, chegou, está resolvido, né? Pode bater o carimbo, colocar na gaveta, ordem de serviço completa. Mas não foi assim, irmãos. Depois que ele chegou, teve outras questões novas, outros desafios novos, outros problemas novos, outras situações novas para serem enfrentadas com o mesmo recurso que tinha originalmente. Quantas vezes, né, irmãos? Nós vivemos uma experiência no passado, ajustamos uma situação no passado, quando chegamos aqui na frente somos desafiados e nos desesperamos. Mas você não já venceu isso aqui, lá atrás, quando a vida era mais difícil, quando as crianças eram mais pequenas, quando o salário era mais curto, quando... você não já venceu? Por que agora que você está aqui, com mais recurso, com mais ferramenta, com mais inteligência, com mais gente junto, por que você está desesperado agora? Porque nós somos assim, né, pastor Maned? Por isso que a Bíblia diz, quero trazer à memória tudo que me dá esperança. O Neemias venceu aqui com oração, chegou aqui, foi desafiado, podia se desesperar, não se desesperou, podia tentar resolver por si mesmo, não tentou resolver por si mesmo, podia se entregar, podia falar, eu não dou sorte mesmo, hein? Andei tudo para morrer aqui. Não foi assim que o povo de Israel disse quando saiu do Egito? Andamos tanto para morrer no deserto? Não é, a fala poderia se repetir. Mas o Neemias, num gesto que ensina e que convida eu e você, ele fala assim, eu venci aqui com oração, eu vou continuar aqui com oração. E quando eu estiver aqui, eu continuo orando, porque orar é o privilégio de falar com Deus. É o privilégio da amizade, é o privilégio da proximidade, é o privilégio de compartilhar a vida com aquele que nos deu a vida. E nós, irmãos, mais do que Neemias, temos acesso direto a Deus, confirmados por Jesus. E nós, mais do que Neemias, temos o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. E nós, mais do que Neemias, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Cada crente em Cristo Jesus pode orar na certeza que as suas orações são recolhidas e são apresentadas diante do trono de Deus. Cada crente em Cristo Jesus pode entrar na presença de Deus com segurança, com firmeza, a ponto do autor do livro de Hebreus dizer, entremos com ousadia na presença do Senhor. Meu irmão e minha irmã, a oração é a arma da nossa vitória. A oração é um privilégio que o crente tem, porque Jesus lhe deu esta chave de comunicação. E se você está conosco aqui hoje e não tomou uma decisão ao lado de Jesus, nesta noite Jesus está te chamando e dizendo assim, eu quero que você seja meu filho, e você vai ser meu filho e vai falar direto com o meu Pai, de maneira direta, sem intermediários, sem santo, sem promessas, sem nenhum tipo de jornada espiritual, de joelho, de pé, em Santiago de Compostela, ou seja onde for, sem precisar pagar nada para ninguém, sem precisar dar dinheiro para receber, livre acesso pelo sangue de Jesus. A oração é a arma disponível para todo o crente. Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 4, até agora nada pedistes em meu nome, peça, para a alegria sua ser completa, peça. Irmão, fixe o seu compromisso com Deus, não dê mais ouvido a vozes do inimigo que dizem para você, é bobagem esse negócio aí de igreja, não,
pastor, eu quero me batizar, pastor, eu quero me reconciliar, pastor, eu quero estar no caminho do Senhor de maneira contínua, de maneira renovada, de maneira presencial. Irmãos, esse negócio de culto na internet, isso aqui é coisa, é um instrumento, é uma ferramenta provisória. O bom é esse calor aqui. É o tapa nas costas, é cantar o hino junto, é levantar a mão, é ouvir, é depois sair, comer um pastel ali junto, é vir para cá de manhã, interagir. É a vida na vida da gente. Esse negócio de cada um no seu quarto, o motoqueiro buzina lá, fala, a pizza chegou, você sai do culto, vai buscar a pizza, não está nem cultuando, está só assistindo uma transmissão. Não se engane. Agora é hora de voltar, agora é hora de firmar, agora é a hora de desfrutar daquilo que o Senhor nos deu o privilégio de viver. Nós vamos viver muita coisa boa, muita coisa grande para a glória do Senhor. E eu quero muito que você esteja nisso. Não fica com um pé lá, um pé cá não, que o inimigo se aproveita. A oração é esse fator de conquista. Versículo número 4. O Neemias ora de forma particular. Versículo número 9, os irmãos oram coletivamente. Então, nós oramos juntos, como igreja, ao nosso Deus, passando para a nossa linguagem de hoje. Assim, irmãos, eu tenho certeza absoluta, o termômetro para eu saber que a igreja está saudável é quando o culto de oração estiver cheio de crente. E quando o culto de domingo, cada um trouxe um visitante. Aí a igreja está saudável. Por enquanto é um entretenimento, é bom, Jesus fala, é coisa boa, mas ainda não é igreja saudável mesmo. Saudável é esse negócio coreano, de vontade de orar, esse negócio africano, de vontade de cantar 2, 3 horas, e as pessoas vêm lá fora, e a cada dia o Senhor acrescenta aqueles que vão ser salvos. Assim a gente envergonha o inimigo. Assim a gente frustra o ataque dos inimigos. Porque também, né, irmãos, não se engane. Talvez você esteja falando assim no seu coração, o pastor está falando desse negócio de inimigo, graças a Deus eu não tenho inimigo. Graças a Deus está tudo tranquilo, está tudo bem. Graças a Deus a igreja que eu congrego, fica à vontade, tranquila. Então, isso pode ser uma boa notícia, mas pode não ser também, né? Não é verdade? Se você não incomoda ninguém, você é morno. Você está de bem com todo mundo, acho que você é meio morno. A gente tem que ter algumas pessoas se opondo a nós, né? Porque se quem é do inimigo está feliz com a gente, você entende o que eu estou falando? Se nossa igreja não incomoda ninguém, nossa vida não incomoda ninguém, precisamos pensar nisso aí. Oração é a primeira arma. A segunda arma, irmãos, a segunda arma, ela diz respeito à diligente ação. Irmãos, ação. Nós cantamos aqui, como faz a areia na fundação, faz as nossas obras para a salvação. É verdade, é verdade. Não tem nenhuma obra que nós tenhamos que fazer para ser salvos. O hino é verdadeiro, os irmãos escolheram muito bem e o Espírito Santo fez casar com a mensagem. É isso mesmo. Não há nada que possamos fazer para a nossa salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Contudo, não é porque nós não temos uma ação para a salvação que os salvos serão inativos. Que os salvos serão pessoas sem ação. De alguma maneira, irmãos, a doutrina cristã, e por que não dizer, alguns dos inimigos da igreja, bagunçaram um pouco a mente. Parece que assim, agora que eu sou salvo, eu não preciso fazer mais nada. Isso, inclusive, causou um problema na igreja primitiva. Sabe qual foi o problema na igreja primitiva? Os irmãos acreditaram que Jesus ia voltar rápido, que ia voltar ali. Aí eles venderam as propriedades, depositaram no pé dos apóstolos, aí veio uma crise econômica em Jerusalém. Veio fome em Jerusalém. Só que Jesus falou, eu vou voltar, mas não é para agora não sei dizer para vocês que hora que eu vou voltar. O tempo passou, 25 anos passaram, e o apóstolo Paulo falou, gente, vamos ver esse negócio direito. Enquanto Jesus não volta,
continua trabalhando, tá bom? Enquanto Jesus não volta, continua estudando. Enquanto Jesus não volta, cuida dos seus filhos pequenos. Enquanto Jesus não volta, faz a barba, penteia o cabelo, namora, vai para... Enquanto Jesus não volta, viva a sua vida cristã com dignidade. Ah, pastor, Paulo escreveu isso? Onde é que está isso? Não, então eu vou escrever só onde... Vou falar só o versículo que você sabe onde é que está literalmente. Quem não trabalha, não coma. Eles perceberam então, irmãos, que os irmãos estavam sem ação. E na verdade, nós temos que ter ação. E a fala do Neemias chama para ação diligente, ação dedicada, ação com empenho. Por isso o versículo 9 diz assim: nós oramos e colocamos guardas. Nós oramos, mas protegemos. Nós oramos, mas estudamos. Nós oramos, mas trabalhamos. Nós oramos, mas fazemos check-up. Nós oramos, mas nos empenhamos, fazemos o serviço certo. Nós oramos, oração e ação. Oração e ação. Os árabes, para aproveitar uma fala de um desses inimigos, vou pegar uma fala desses inimigos que serviram para o bem. Os árabes mais modernos, eles dizem assim: confie em Deus, mas amarre seu camelo. Entendeu, Nina? Confie em Deus, mas amarre seu camelo. Nós temos que ter oração, irmãos, e é isso mesmo. Mas precisamos também seguir em frente com ação. Não podemos errar, não podemos... Há uns 20 anos atrás, irmãos, bem mais que 20 anos, estou falando de 30 anos de amizade com o Fernando, bem mais que 20 anos, eu estava com as dificuldades na empresa, e é assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você já ouviu falar em ateu? Já ouviu? Quem sabe que é um ateu? Todo mundo sabe que é um ateu, né? Então, ninguém é ateu quando o avião está caindo. Entendeu? Ninguém é ateu quando o avião está caindo. E ninguém é crente, tão crente assim, quando a coisa aperta. Então eu fui fazer uma campanha numa igreja que eu não posso dizer o nome, porque a situação da firma estava ruim. Fique claro isso, pastor Manédio. A situação da firma estava ruim. Eu tinha que pagar o salário dos funcionários, o negócio estava apertado e não entrava serviço. Aí eu fui toda quinta-feira, não posso falar o nome da igreja. Então, cada quinta-feira que eu ia, eu ganhava um elinho dourado da corrente, que era a campanha da corrente da vitória. Entendeu? Aí eu já coloquei na minha agenda de vendedor antigo, tinha uma agenda de venda. Aí já coloquei lá naquele negócio que fecha assim, ó. Coloquei o primeiro elo da corrente da vitória. Estou na corrente da vitória. Aí na corrente da vitória, irmãos, não, escuta que a história é boa. Na corrente da vitória, o pastor falava assim, ó: vocês são cabeça, não são cauda. Vocês são mais que vencedor. Mas vocês precisam ser que nem soldados do exército de Josué. Tem que ser que nem os valentes de Davi, segurar a espada e não soltar. Se você ligou para um cliente hoje, amanhã eu desafio você a ligar para 5 clientes. E eu que já estava triste, que já estava desanimado, que já estava caindo pelas tabelas, quando ele falou que você que ligou para um, eu parei e olhei para mim mesmo e falei: puxa vida, eu estou tão descrente que eu não liguei, foi para nenhum. Porque às vezes quando você está ruim, não é? Você se entrega, fica o sujo em cima. Eu não tinha ligado para nenhum cliente, mas o pastor falou assim: se você ligou para um, liga para 5, hein? Amanhã. Olha só, irmãos, que coisa. Na outra quinta-feira, aí depois tirou uma oferta, né? Quem pode dar 1.000, quem pode dar 200, quem pode dar 100, foi descendo. Aí na outra quinta-feira, fui pegar meu outro óleo da corrente da vitória, né? Mas aquele negócio já tinha entrado no meu coração, que eu tinha que trabalhar mais para ganhar mais, que eu precisava de mais ação para ter mais resultado.
E eu comecei, o negócio entrou no meu coração, eu tive mais ação. Aí eu parei na corrente da vitória, até porque estava ficando caro com as ofertas que tiravam, já estava ruim, ainda tinha que dar oferta. É verdade. Mas o que eu quero que você perceba, irmãos, em nome de Jesus, eu estou falando com seriedade com você de uma coisa, às vezes a gente fala assim, eu não quero desmerecer igreja nenhuma, hipótese alguma. O que eu quero que você entenda é assim, é que às vezes a gente deixa a tristeza tomar conta do coração. Às vezes a gente enfraquece, a gente não faz, a gente passa para Deus aquilo que nós deveríamos fazer. E Deus quer abençoar o fruto do nosso trabalho, quer abençoar o nosso compromisso, quer abençoar a nossa atitude. Eu precisei ir lá para entender isso. E eu não quero que você se escandalize, mas assim, com Deus ou sem Deus, se eu ligasse mais, eu ia ter mais resposta positiva, entendeu? Se eu ligasse mais, não precisava nem de Deus. Não precisava nem de Deus. Tanto é que eu saí da campanha e deu certo. Eu preciso que você entenda essa questão da ação diligente. Essa ação dedicada, empenhada, essa ação que fez o Neemias, olha lá o versículo 23, meus, Neemias nem colocava o pijama, ele falou assim, ó, nem eu, nem meus parentes, nem o soldado que vieram comigo, ninguém nem vai trocar de roupa, a gente está aqui ó, com uma colher de pedreiro na mão e a espada na outra mão, estamos fazendo o trabalho e estamos prontos para a guerra. Estamos na atividade aqui, estamos na proteção aqui. Então veja, oração e ação. Ação diligente, irmãos. Quer vencer o inimigo? Seja uma pessoa de atitude, que tem ações. Você viu as ações do Senhor Jesus. Nós temos a obra do Senhor Jesus, o que Ele fez em nosso favor. Jesus não é uma teoria. O verbo se fez carne e caminhou entre nós, ações, muitas delas pagas com desprezo, com escárnio, com humilhação, com cusparadas, com chibatadas, mas foi a ação de Jesus, o ato de morrer em nosso lugar que nos deu vida, é a atitude, irmãos, é a atitude, senão a gente fica na espiritosfera. O irmão Donizete me ligou sexta-feira, o irmão Donizete é uma bênção. Em casa, a gente conta muita história que o irmão Donizete passou uns dias lá, nos ajudando em umas atividades, e a gente foi construindo muitas histórias juntas, assim como eu vou construir com cada um de vocês ao longo dos anos, é só oportunidade. Mas o irmão Donizete ligou, falou, pastor, e naquele período que ele trabalhou em casa, o Fernando passou uns dias em casa e fez um almoço para a gente. Pastor, o Fernandão morreu, pastor. Nós estamos tristes, né, pastor? Estamos tristes, irmão Donizete. Mas o senhor está mais triste do que eu. Então, pastor, o senhor vai lá no velório, eu quero dirigir para o senhor. Eu vou no carro dirigindo, porque o senhor não está em condição de dirigir. Falei, não, irmão Donizete, fica tranquilo. Eu agradeço, irmão. Obrigado por a sua atitude, a sua ação de querer fazer alguma coisa para somar a oração, irmãos. Percebe? Às vezes, nós não estamos somando coisas à nossa oração. Às vezes tem mães que estão orando pelos filhos, mas não tem uma atitude que soma. Tem marido que está orando pela esposa que está orando pelo marido, mas não tem uma atitude que soma. Às vezes nós estamos orando pela igreja e nós não temos uma atitude pela igreja que soma. Chama para um treinamento, não vem. Chama para um trabalho, não vem. Eu amo a minha igreja. Mas qual a ação que você está tendo para demonstrar que você ama a sua igreja? Quando a gente tem ação, o inimigo sai correndo. Resuma aí, para colocar na linguagem nossa. Se tiver ação em favor da sua igreja, o inimigo sai correndo. Se tiver ação em relação à sua família, somada à oração, o inimigo sai correndo. Estamos falando a mesma língua, irmãos? Estamos numa linguagem simples? Estamos numa linguagem nossa? Estamos caminhando bem? Semana passada eu tive que pagar R$1 para cada integrante da minha família. Aí você vai falar assim, pastor, por que você teve que pagar R$18 para cada integrante da sua família? Eu vou responder, porque aqui eu falo, vocês não podem falar, eu pergunto e eu mesmo respondo, pastor. É assim. Porque eu atrasei 18 minutos no fim do culto. E agora tem lá, né, tinha uma lei.
Pastor, você tem que ser sério, tem hora para começar e hora para terminar. Eu acho até que foi a Nina que deu essa ideia para a Claudete, viu? Alguém de vocês, se eu descobrir, vou colocar ajoelhado no milho. Ficou caro, Fernanda. 18 para o Nicolas, 18 para a Sofia, 18 para a Claudete. Trazei 18 minutos, porque às vezes eu falo mais que a mulher do leite, né, irmã Vera? Todo mundo vai trabalhar amanhã de manhã. Eu não quero atrasar. Estou devendo o seu, Laura, é mesmo. Depois passo a chave do seu Pix. Verdade, vou fazer um Pix para você. R$18. Foi no dia que a Laura almoçou em casa que elas decidiram isso. Está ali até vermelha, né? Para o inimigo sair correndo, primeiro lugar. Todo mundo junto para ficar bonito no vídeo. Primeiro lugar. Segundo lugar. Em terceiro lugar, irmãos, tão importante quanto. E não está na ordem, tá? Isso circula assim, oração, ação, novo coração, ação, oração. Aí vai depender do momento que você está vivendo. Se você estiver abatido de coração, se essa tristeza for tristeza de espírito, se o ataque do inimigo encontrar você se mostrando frouxo no tempo da tribulação, quão pequena será a sua força? Nós precisamos mudar o nosso coração, ter novas motivações, irmãos. E a motivação que o Neemias deu, está lá no versículo número 14, ele examina a situação e fala: não tenham medo do inimigo, Deus vai dar vitória para nós. Ele encheu esse povo de ânimo, para eles não desanimarem. Deus está conosco, para mudar o coração, mudar de dentro para fora, irmãos, para que um gatinho se sinta um tigre. Lutem pelas suas famílias, lutem pelos seus filhos. Ele deu um motivo para lutar, um propósito, porque às vezes a gente não quer lutar pela gente mesmo, às vezes a gente está cansado. Mas se você não quer lutar por você mesmo, pelo menos luta pela sua esposa, pelo menos luta pelo seu marido, pelo menos luta pelos seus filhos. Estou cansado desse casamento, pastor, mas por causa dos meus filhos eu vou lutar. Luta pela sua igreja, lute, acima de tudo, pelo nome do Senhor. Quem tem um vício, eu sei que é uma luta quem tem um vício, mas se você dizer assim: eu tenho que enfrentar esse vício para honrar o nome do meu Senhor, você vai encontrar força. A gente precisa mudar o coração, renovar o coração de dentro para fora, para não ficar mais cabisbaixo, para olhar em volta e sentir força para seguir em frente. Uma das passagens mais marcantes da Bíblia, que todos nós amamos, é a daquela mulher pega em flagrante adultério, que Jesus está agachado escrevendo. Aquela mulher foi humilhada, foi envergonhada. Mas quando Jesus tem uma fala com os acusadores dela, aquele dentre vocês que não cometeu um pecado, e uma boa tradução do grego diz: aquele de vocês que não quis pecar com ela, atire a primeira pedra. E quando eles foram saindo um a um, ficou só a mulher e Jesus. A mulher encolhida, enrolada num lençol, humilhada, cheia de vergonha, esperando a primeira pedrada. E Jesus falou: ô, mulher, onde estão os seus acusadores? Não tem ninguém, Jesus. É isso mesmo. Agora você está leve. Agora você está perdoada desse pecado. Vai, segue em frente e não pequem mais. Às vezes a gente está encolhido, irmãos, esperando uma pedrada. Às vezes a gente está encolhido, humilhado. A gente precisa ouvir a voz de Jesus, levantar a cabeça e falar: ó, o Senhor está com vocês, não tenham medo. Lembrem-se do Senhor, porque Ele é grande e temível. Lembra do Senhor. Lembra que tem criança em casa esperando você, precisando do seu exemplo. Lembra que você fez uma promessa no altar diante do pastor de honrar. Lembra disso e vai em frente. Lembra, não desiste. Lembra disso.
Já viu nas lutas de MMA, nas lutas de boxe, quando fica os dois lá, um olhando no olho do outro? Não tem um negócio assim, quem piscar primeiro, perde? Não é? Mas não, eu não vou abaixar minha cabeça. Né, Marcelo? Vou mostrar que eu sou brabão. Sou brabão. É isso mesmo, irmão. Nós somos brabão. Não porque nós somos bons, mas porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque nós podemos sim enfrentar todas as situações da vida, todas as dificuldades da vida, baseados, firmados, escorados naquele que nos fortalece. O versículo número 14 é um versículo para você ler durante essa semana inteira, né? Eu examinei a situação, reuni os nobres, reuni os oficiais, reuni o restante do povo. E olha, irmãos, que numa hora como essa, não tem grande e não tem pequeno. Quem é do povo e quem é nobre, está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo com o mesmo medo, o mesmo pavor. Nessa hora, o pastor sente medo. Nessa hora o pastor sofre. Nessa hora as crianças sofrem. E para todos nós, a palavra é a mesma. Não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, porque Ele é grande e temível. Lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Só esse versículo daria uma pregação, né? Esse versículo daria uma pregação. Mas ele é o suficiente para nos falar que nós não podemos deixar o medo tomar conta do nosso coração. Não consentir, não permitir que nenhuma dor ou tristeza venha abalar o seu amor. Eu sempre troco as letras. Se eu troquei, a senhora corrige depois, tá, irmã Lécia? Em teus apertos te lembras que Cristo é o teu protetor. Todos nós aqui teremos inimigos, irmãos. Temos um inimigo espiritual que tenta nos tragar, que não quer ir para o lago de fogo sozinho, mas temos inimigos no dia a dia. O amor cobre a multidão de pecados. Nós somos filhos de Deus, nós temos o contato com Deus. Por isso, vamos nos fortalecer em oração. Vamos ter atitudes para quando o inimigo, seja ele quem for, achar que a gente está abaixado, a gente está em pé, vigilante, olhando em volta. Não tem espadada aqui não. Atitude. E vamos ter corações de vencedores, porque é isso que somos naquele que morreu em nosso lugar. Vencedores em Cristo Jesus. Você está enfrentando algum inimigo? Você sente perseguido por alguém? Você acha que essa pessoa vai atrapalhar você de chegar onde você quer chegar? O Neemias continua a obra, o muro ficou pronto. O Deus de Neemias é o nosso Deus. E com Cristo Jesus nós temos mais recursos. Por bondade, abaixe a sua cabeça. Porque agora você sai daqui com 3 desafios. Vou orar mais. Não vou ficar só olhando, eu vou ter atitude. E não vou deixar meu coração entristecer e eu ficar olhando para baixo como perdedor. Eu vou lutar por mim, pela minha casa, pelos meus filhos, pelas pessoas que eu amo e pela minha igreja. Mas eu não tenho pretensão, irmãos, de que minha palavra aqui seja uma palavra mágica. Enquanto você está orando, eu sei que talvez você precise de um algo mais. Você precise sentir que tem gente com você. E a igreja vai orar por você. Se você está enfrentando uma luta que está pesada, se você está enfrentando um inimigo que você sente que ele quer que você pare no meio do caminho, pastor, eu entendi o que o senhor disse, mas a luta está pesada. Essa carga vai ficar mais leve se a gente dividir. Se você está enfrentando um inimigo e quer que a igreja ore com você, quer que o seu pastor ore com você, vem aqui na frente para a gente orar. Em nome de Jesus, eu não quero que você enfrente essa luta sozinho. Se tiver alguém entre nós, isso, pode vir, minha irmã. Não tenha vergonha não, que o inimigo faz exatamente isso mesmo, te deixa com vergonha.
Se você está enfrentando isso, pode ficar aí. Tem mais alguém, irmãos? Pode vir para mim. Eu quero pedir a Deus que te dê forças para enfrentar. Isso, venha. Se você tá com vontade, mas está com vergonha, acredite, é o próprio inimigo que está te atrapalhando. Não tem, já estou aqui para desmascarar ele. Não fica com vergonha, não. Você não vai ficar no meio do caminho. Vai concluir a boa obra que Deus colocou no seu coração. O Senhor vai fortalecer você em meio às suas lutas. E a sua vida vai ser exemplo para muitas pessoas. Vai entrar para a história. E em cada vitória que você tiver, você vai falar: foi o próprio Senhor que me deu isso. Foi o próprio Senhor que respondeu a minha oração. Bondoso Deus, amado Pai, eu louvo ao Senhor pelo Teu amor, a Tua bondade, a Tua visitação. Eu te agradeço, Deus, porque comecei falando de uma amizade, pela qual eu sou muito grato pelo tempo de convívio, pelos ensinamentos, por tudo que eu fui enriquecido, por todas as situações que o Senhor usou o Fernando como instrumento do Senhor na minha vida. Quero pedir ao Senhor que conforte a família, que abençoe, que a filhinha dele, que a Karen, possa colher as bênçãos que o Senhor tinha reservado para o seu servo, possa seguir em frente, glorificar o seu nome, ser guardada deste mundo mal. Abençoa a vida da Karen, Senhor. Comecei falando da amizade, da importância, e migrei para o prejuízo da inimizade. E agora estão em pé comigo homens e mulheres que estão dizendo assim: eu sinto que eu estou sendo atrapalhado. Alguns deles, Deus, sabem quem está atrapalhando. Alguns deles veem no dia a dia quem atrapalha. Outros é uma coisa espiritual, eles não sabem por que a coisa não avança. Mas neste momento, Deus, eu venho pedir ao Senhor, em nome de Jesus, repreende a fúria do inimigo, que o inimigo das nossas almas tire a pata de cima dessas vidas que são vidas do Senhor, vidas preciosas. Que em o nome de Jesus, o Teu nome, Senhor, seja glorificado nessas vidas. Que havendo entre essas pessoas que sinalizaram esse pedido de ajuda, alguém que ainda não tem um compromisso com o Senhor, que essa seja a noite, que o coração diga: Jesus, eu quero entrar na luta, mas eu preciso entrar nessa luta contigo, aceita a minha vida. Pai de amor e de bondade, para aqueles que já são crentes em Cristo Jesus, ajuda-os a lembrar das lutas que já foram vencidas contigo. Fortalece a eles, Deus meu e Rei meu. Devolve um sorriso no rosto, um cântico nos lábios. Dá a eles estratégia para que as atitudes sejam corretas e que em cada atitude o Teu nome seja glorificado, Senhor. Eu peço ao Senhor e agradeço, e já antecipo a minha gratidão pela vitória que eu tenho certeza que o Senhor dará, em nome e para o louvor de Cristo Jesus.